Universidade de Harvard fez uma pesquisa, um estudo com 53 mil pessoas durante muito tempo. Qual é o segredo para viver feliz, com saúde? A pesquisa fala que não é dinheiro, nem alimentação, nem exercício, nem genética, e sim amizade. Relacionamento mas é tão importante. Então, esse estudo ele mostra que, vamos supor, eu sou amigo do Antônio. Se o Antônio ele fumar, eu tenho 61% de chance de fumar também. Porque ele traz alguma sinergia, impacto. Mas é pior ainda. O Paulo, que é meu amigo, ele tem 29% de chance de também fumar. Engordar. Se meu amigo engorda, eu tenho 45% de chance de engordar mais, e o Paulo, 19%. E assim vai. Isso é lado negativo, mas tem lado positivo também. Se eu tiver um amigo de verdade no trabalho, 50% de chance de você ser feliz no seu trabalho. E meus amigos também, né? Então ele concluiu, a pesquisa concluiu que um bom amigo custa em torno de $70 mil por ano. Tem valor de $70 mil. Irmãos, R$350 mil. Porque se você tiver um bom amigo, você não vai precisar tomar remédio. Se tiver um amigo bom, ele vai orientar você. Não, isso aí não faz isso não. Então, irmãos, como é importante as pessoas que Deus colocou ao seu redor. Então, Deus coloca pessoas na sua vida, valoriza, ouça. Quando eu estava preparando a palavra de Deus de hoje, olha pessoas que Deus usou para mudar o mundo. Abraão tinha 318 homens, Gideão 300 guerreiros. Para Gideão, Deus fala toda hora, você tem gente demais, tem mais de 30 mil, não. Menos, você tem gente demais. Irmãos, quando Deus começa uma obra nova, primeira coisa que Ele faz, corta todo relacionamento habitual, o que já estava acostumado. Corta. E começa a colocar pessoas novas. Então, Abraão foi a mesma coisa, deixa a sua terra, seus conhecidos, deixa todo mundo. Gideão, você tem gente demais. Davi, na caverna de Adulão, Deus colocou pessoas com problema financeiro, pessoas com ferida. E foi ali com essas 400 pessoas, Deus usou, construiu o novo reino de Davi. Viagem missionária de Paulo, 3 pessoas. Na primeira viagem era Barnabé, Paulo e Marcos. Marcos saiu, 2 pessoas. Deus usou para transformar o mundo. Então, esse número é impressionante. Então, até semana passada, nós meditamos sobre viagem missionária, a primeira viagem missionária. E o apóstolo Paulo fala, depois de acho que 5, 7 anos, vamos começar a segunda viagem. Paulo é um cara fantástico, né? Depois de sofrer tanto, ele fala, vamos para a segunda viagem missionária. E nessa viagem, ao começar, já começa com atrito. Então, Paulo, vamos começar a viagem missionária. E o Barnabé falou, vamos levar o Marcos. Aí Paulo falou, esse não. O foco é diferente. O foco do Barnabé é pessoa. O foco de Paulo é trabalho. E está tendo esse atrito. E, infelizmente, tiveram uma briga tão feia que se separaram. Então, irmãos, o que a gente aprende com essa história? Por favor, repitam comigo. Não há igreja perfeita. Essa é a verdade. A igreja é formada
de gente, pecadores. Não tem uma igreja perfeita. Até Paulo e Barnabé brigaram. Mas o importante, eles não brigaram para sempre. Depois eles voltaram. Na terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo fala que, olha, meu cooperador Barnabé. Então, por um tempo, eles se separaram, mas voltaram. E mais importante ainda, o foco deles era reino de Deus. Para reino de Deus, tem que levar Marcos. Não, para reino de Deus, Marcos não pode. Então, resultado dessa obra foi uma bênção, né? Barnabé cuidou de Marcos, Marcos escreveu Evangelho de Marcos e Paulo fez essa viagem missionária, né? Evangeliza o mundo inteiro. Então, essa é a lição que a gente aprende. Então, dentro desse contexto, começa a segunda viagem missionária. Vamos ler esse versículo 1 de novo? Vamos ler junto? Vamos lá? Chegou a Derbe e depois a Listra, onde havia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era... Então, segunda viagem missionária começa com esse contexto. Paulo brigou com Barnabé. Olha que choque, olha que ferida. Meu brother, meu irmão de muito tempo, foi ele que me acolheu, ele que me cuidou, encorajador, Barnabé. Eu briguei feio com ele. E ainda mais, chegou a Derbe e depois a Listra. O que aconteceu na cidade de Listra, lembra, irmãos? Paulo curou um coxo e ele foi apedrejado. Lembra disso? Na cidade de Listra. Então, Listra era uma cidade onde ele tem ferida. Péssimas lembranças. Imagina, vamos nos colocar no lugar de Paulo. Ao entrar para a cidade de Listra. Calma aí, aqui foi pessoas que me... Cidade inteira, a Bíblia fala que a cidade inteira estava reunida para apedrejar o Paulo. Você não tem lugar assim? Onde você foi assaltado? Eu tenho um lugar assim. Lá na Liberdade, onde eu trabalhei há muito tempo, tem lugar que eu fui assaltado. E toda vez que eu vou lá, ele ficou esperto. Você não tem pessoas assim? Pessoas que te machucou? Eu também fujo deles. Tem lugar que ainda eu não quero voltar. Então, com Paulo aconteceu a mesma coisa na cidade de Listra. Ele entrou. E o que aconteceu? Foi nessa cidade que ele encontrou o Timóteo. Seu companheiro, seu filho na fé. É alguém que abraçou essa ideia, a obra missionária. Deus coloca a pessoa certa na hora certa. Amém? Valoriza, tem que valorizar pessoas que Deus colocou na sua vida. Quando a gente estiver aqui, irmãos, olha aqui. Paulo era um cara que era cheio do Espírito Santo. Imagina, diz que pessoas doentes tocavam na roupa do Paulo, era curada. A pessoa era curada. Paulo ressuscitou um morto. Um cara desse, cheio do Espírito Santo. Como é que Deus encorajou o apóstolo Paulo? Primeiro é visão, né? Certa noite o Senhor falou Paulo em visão, não tenha medo, continue falando e não fique calado. Então, primeiro método que Deus usou para encorajar Paulo era a visão. Hoje, a palavra de Deus. Você precisa buscar a palavra de Deus. Mas segundo método, me toca muito. Olha, vamos ler junto, vamos lá? Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de... Esse homem cheio do Espírito Santo. Ele recebeu consolação através de gente, através de pessoa.
Irmãos, eu fiquei pensando sobre momento muito feliz esses dias. Foi 2 semanas atrás. 2 semanas atrás, o presbítero Ney, que a gente serviu junto na Cracolândia, aos 54 anos, teve infarto, morreu. Morreu de repente. Foi um momento muito triste. Então, era sexta-feira à noite, 10 da noite, 11 da noite. Eu e mais 2 irmãos, nós fomos lá para Guarulhos, cheio de lugar perigoso. Mas, irmãos, foi um momento muito feliz na minha vida. Um irmão veio como motorista, veio me buscar em casa. Do lado tinha um segurança, um menino forte. Ele falou assim: patrão, tá feliz? Tem motorista e tem segurança. Patrão, tá feliz? Meio que brincando. Caminhamos durante 1 hora até cemitério, conversando sobre isso. Gratidão a Deus pelo momento que nós passamos com o presbítero Ney, sabe? Foi um momento inesquecível da minha vida, né? Com pessoas que Deus colocou. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, valorizar pessoas. Quem Deus está colocando? Ouvir, dar atenção. Felicidade, irmãos, ontem eu conversei com o irmão fazendo discipulado. Felicidade não é viajar para a Coreia, Estados Unidos, isso também. Mas felicidade é comunhão com a pessoa que está ao seu lado hoje. Amém? Em Cristo Jesus. Faça amizade. A amizade não cai assim, pum, está aqui, seu amigo. Não, você precisa ligar, pastor, vamos tomar um café? Vamos começar estudo aí. E o segundo ponto, Timóteo, era um cara que abraçou o reino de Deus. Olha como o apóstolo Paulo fala sobre Timóteo. Vamos ler junto, devagar? Vamos lá? Não tenho ninguém como ele que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que o Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Então, Timóteo foi um cara que tinha sonho do reino de Deus, interesse de Jesus, né? Ele está falando, a maioria de vocês fala que eu amo Deus, eu quero servir para Deus, tal. Na hora de vamos ver, eu não tenho tempo, não dá para ir por esse motivo. Vamos começar isso tudo, tem que trabalhar, aí trabalhar. Irmãos, sim, tem que trabalhar. Mas você gasta 99% da semana só no trabalho. Tem algum problema nisso daí? Então, Timóteo foi esse cara que ele tinha coração de pastor, cuidava das pessoas. Olha o que fala, não tenho ninguém como ele que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. E ele tinha sonho do reino de Deus. Vamos lá, Paulo, vamos lá, vamos trabalhar. Sim, vamos trabalhar para realizar o que Jesus pediu para nós. Vamos lá, vamos lá. Deus trouxe Timóteo na vida de Paulo. E esses dois caminharam juntos até o final, até a morte. Não é interessante? Segundo Timóteo, Paulo fala assim, minha primeira defesa, todos foram embora. Na época era assim, tinha que vir pessoas para defender. Não, Paulo não fez isso, Paulo não fez isso. Mas ninguém apareceu. Só o Timóteo está comigo. Então, segundo Timóteo, termina assim, o último desejo de apóstolo Paulo, esse grande homem de Deus. Timóteo, vem logo.
Antes do inverno, porque se congelar o mar, você não vai poder vir. Antes de eu morrer, eu quero te ver. Aconteceu com Jesus também. Momento crucial, antes da morte, antes de carregar a cruz. Olha o que Jesus falou. Vamos ler junto? Mateus 26, 38. Vamos lá? A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus também precisava de gente. Momento crucial. Fica aqui comigo, ora comigo. Testemunho de um pastor de mega igreja de mais de 3.000 membros. Numa noite, a esposa do pastor teve acidente de carro e 2h, a esposa faleceu no hospital. Então o pastor foi chamado, ele foi no hospital sozinho. 2h, a esposa faleceu. Nessa hora, diz que o pastor pegou o celular dele, e ficou lá, olhando. O mundo desabou. Ele queria chamar alguém para... Vem aqui, fica comigo. Um amigo. 3.000 membros. Pastores, amigos. Desceu. Não tinha ninguém que ele pudesse ligar 2h. Fica aqui comigo, pode vir aqui. Diz que de manhã ele escreveu: sou fracassado como pastor. Não tenho gente. Você tem um amigo do reino de Deus?